Sei que me acusam de soberba, e talvez de misantropia, e talvez de loucura. Tais acusações, que castigarei no momento adequado, são irrisórias. Mas o fato é que uma rainha foi minha mãe. Assim se inicia o conto A Casa de Asterion, de Jorge Luiz Borges. Hoje eu vou fazer um intervalo na história do Rio de Janeiro e vou falar sobre Jorge Luiz Borges, que é um dos meus autores preferidos, sabe? Desde já eu acho assim que denigre um pouco o prêmio Nobel, ele ter sido candidato por 30 anos e nunca ter sido eleito. É claro que existe uma política nessa premiação e ele era conhecido por ser um aristocrata, né? Ter opiniões conservadoras. Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges Acevedo, Jorge Luiz Borges. Ele nasceu em 24 de agosto de 1899 e morreu aos 86 anos em 1986, em julho. Eu tive a oportunidade de vê-lo em São Paulo, quando ele foi, no final da vida, estava fazendo conferências com a ajuda da Maria Kodama, 7 conferências que ele chamou as 7 noites e que depois foi vertida para livro. Ali eu acho que esse livro ele dá um painel bem abrangente da obra, das ideias, ou da pessoa até, de Jorge Luiz Borges, porque ele aborda os 7 temas assim, dos que mais prenderam ele, dos que mais estudou, dos que mais gostou, né? As 7 noites são a Divina Comédia. A Divina Comédia é interessante, é uma opinião dele, conhecia profundamente. Ele diz assim que é muito raro na literatura que um livro ele seja um ápice do começo ao fim, sabe? Que os autores, por melhores que sejam, os maiores, ainda que os maiores, não conseguem manter um patamar tão elevado. E ele diz que a Divina Comédia tem muita altura do começo ao fim. Ele diz isso também de Macbeth, de Hamlet, de Shakespeare, né? Então a Divina Comédia é um tema, As Mil e Uma Noites também é outro tema, aí esse universo onírico, né? Essa casa de Asterion refere-se, por exemplo, à lenda do Minotauro, né? No labirinto, espelho. Então ele vivia num universo onírico e tinha grande contato com livros, sabe? Ele, em 1955, foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, mais ou menos pela época em que se iniciava a cegueira, né? A cegueira dele, diz que a cegueira dele é uma cegueira modesta, né? Porque ela foi gradual ao longo da vida, que ele pode dizer que quando ele nasceu ele já começou a perder a visão e convivia muito bem. A cegueira é outra dessas 7 noites, é a 7ª noite. Aí é um depoimento pessoal assim, muito bonito, em primeira pessoa, então, As Mil e Uma Noites, ele dizia assim que um livro, para ser bom, ele tem que ter pelo menos 150 anos, sabe? Isso mostra uma característica dele, que ele gostava da literatura antiga mesmo,
desses escritores assim que nos ficaram poucos nomes, sabe, como Homero, sabe, mas que ele conhecia muitos outros, né? Ele foi um bibliotecário mesmo, que tinha uma relação com os livros assim, mágica, né? O budismo, aí já aparece a pessoa da Maria Kodama, que foi a mulher dele, viveu longo tempo com ele, no final da vida, era mais nova, sabe, de uma delicadeza, sabe? Vejam no YouTube uma dessas conferências, a cegueira, ele entrando com a Maria Kodama para dar a conferência, já bem idoso. A Maria Kodama pega a mão dele e coloca no copo d'água para orientá-lo aonde estava o copo d'água. Então, nessa convivência com a Maria Kodama, ele se dedicou muito ao estudo do budismo, estudou longamente o budismo, sabe? É muito bonita essa conferência também, é uma conferência com muito respeito. Ele faz referência, por exemplo, ao Dr. Daisetsu Steitaro Suzuki, que atualmente leciona, atualmente na época dele, né, porque lecionava o budismo no Japão, mas ele todos esses temas ele toma de uma maneira assim, mais o aspecto poético, sabe? Então, a história de Siddhartha, né, que quando nasceu deu um passo para o norte, um passo para o sul, um passo para leste, um passo para oeste, e disse: acima o céu, abaixo a terra, só eu sou mais iluminado. E então ele trata com muito respeito e de uma maneira muito poética o budismo que ele aprendeu na convivência com a Maria Kodama, para terminar dizendo que espera que tenha tratado do assunto com respeito. Creio ter tratado do assunto com respeito, que é uma religião que milhões de pessoas professam, sabe? E ele termina dizendo que não está certo de ser cristão, mas está seguro de não ser budista. É legal uma pessoa que estuda tantos anos um assunto com tanto respeito e na realidade tem uma outra opinião, né? Vou ler 2 poemas dele para dar uma ideia desse universo onírico, né? Esse ele fez para uma versão do I Ching. Então vocês veem, por exemplo, o I Ching é outro livro antiquíssimo da China antiga, e ele gostava desse tipo de literatura, né? No caso, não é propriamente literatura, ele gostava de filosofia, gostava das ramificações matemáticas da filosofia. O porvir é tão irrevogável como o rígido ontem. Não há nada que não seja uma letra silenciosa da eterna escrita indecifrável cujo livro é o tempo. Quem se afasta de sua casa já retornou. Nossa vida é senda futura e percorrida. Nada nos diz adeus. Nada nos deixa. Aqui o aspecto aristocrático. Nada nos diz adeus. Nada nos deixa. Não te rendas. O cárcere é escuro. A firme trama é de incandescente ferro, mas de algum canto de seu encerro pode haver um descuido, uma fenda. O caminho é fatal como flecha, mas nas gretas está Deus que espreita.
E esse outro poema aqui, de minha tradução, é sobre o jogo de xadrez, né? Arredrez. De seu solene lugar, os jogadores regem as lentas peças. O tabuleiro os contém até a aurora, em seu severo campo, onde se odeiam duas cores. Quando os jogadores houverem ido, quando o tempo os haja consumido, certamente não haverá cessado o rito. No Oriente se incendiou essa guerra, cujo anfiteatro é hoje toda a terra. Como o outro, esse jogo é infinito. Continuando então sobre as 7 noites, eu já falei que um dos temas foi a Divina Comédia, as 1001 noites, o budismo. Ele aborda também a Cabala, né? A Cabala é uma coisa assim, aí a gente pode usar a palavra hermético, né? É um conhecimento hermético, assim, relacionado à magia. E ele vivia num mundo assim, sabe, além das aparências, é claro, sabe? Ele conheceu a cegueira durante muito tempo, só que ele aborda de uma maneira poética. Ele gosta do aspecto mágico, assim, da Cabala. Também trata com muito respeito. A poesia é outra conferência, outra noite ele falou sobre a poesia. Ele diz assim que às vezes a gente fala uma coisa de uma maneira poética, porque isso são palavras. Mais próximo da realidade do que usar a prosa, né? Uma linguagem lógica. Então, por exemplo, quando você diz o silêncio verde dos campos, ele dá esse exemplo. Não é menos próximo da realidade. É claro que nenhum nem outro é a realidade, sabe? O silêncio verde dos campos não é menos próximo da realidade que o silêncio dos verdes campos. Então ele trata a poesia de uma maneira muito bacana e é cheio de citações antigas, assim, que só que ele descobriu não sei onde. O Pesadelo é outra noite. Eu tenho uma edição argentina muito bonita que tem uma foto de uma égua representando mais essa conferência, né? Nightmare, a égua da noite. E não tenho tanta recordação sobre essa conferência particular. E termina falando o depoimento pessoal dele sobre a cegueira, sabe? Que parece que ele tinha uma relação boa com a cegueira, sabe? Que ele me parece uma pessoa assim, sempre realizada, sabe? Muito rica, sabe? Muito aristocrática, sabe? Embora ele fosse cego e gostava mesmo de ficar sozinho.